Olá a todos, bom estar com vocês novamente. Quero aqui inaugurar uma série de pequenos vídeos aos quais eu os chamo, ou chamarei, a partir de agora, de sofismas no Face. Tudo bem? Já vou colocar aqui uma figura para que vocês já tenham noção, do que começarei a tratar. Uma figurinha bastante bonitinha, inocente, mas trata bem daquilo que eu quero dizer. Pois bem, sofisma é um pensamento falso, mas que tem características, tem moldagem, como se fosse correto e, portanto, verdadeiro. Porque o que importa não é tanta a correção do pensamento, que tem que ter. Todavia, se ele é ou não verdadeiro, se corresponde ou não com a realidade. É importante prestarmos atenção a isso porque é costume que as pessoas produzam pequenos sofismas, principalmente vindos do lado que nós vimos que produz muitas notícias falsas, pensamentos falsos. Tomás de Aquino já disse na sua obra O Ente, a Essência, citando Aristóteles, que um erro pequeno no princípio torna-se grande no fim, ou é grande no fim. Em latim ele diz quia parvus error in principio, maius est in fine. Um erro pequeno no começo é grande no fim. Pois bem, essa figurinha aqui, ela é um exemplo bastante marcante de um grande erro. Aqui diz assim que Deus não está acima de todos, Ele está no meio de nós. É um pensamento falso, gravemente falso. Primeiro, falha com a própria filosofia, com a própria metafísica. Não é possível que o autor desse pensamento, se for um padre, não tenha feito filosofia, não tenha feito metafísica. A não ser que ele negue aquilo que a própria organização dele, a própria igreja dele prega. Deus está acima de todos, sim, porque ele é o criador de todos. Até em Aristóteles, que não prevê a criação, Deus está acima de todos. Está lá na obra da metafísica. Deus é transcendente a tudo. Então Deus está acima de todos. É que com isso o autor quer negar a frase do presidente Bolsonaro. Essa é a intenção dele. Aí ele coloca esta afirmação incorreta. Mas mesmo se nós pegarmos, do ponto de vista religioso, dizer que Deus veio até nós e ficou no meio de nós, ele também voltou. A pessoa dele, a segunda pessoa da Trindade, que esse padre deveria acreditar, se é ele o autor, ou um cristão que o seja, ele tem que saber que esse Cristo veio, ele também voltou. Então, o mesmo Cristo que veio e esteve entre nós, subiu. Está no mesmo livro, na mesma Bíblia, no mesmo Evangelho. Ok? Está lá até nos Atos dos Apóstolos. Cristo subiu aos céus. Então, este é um pensamento falso. Ele quer dizer que Deus só está no meio de nós. Dizer que Deus está no meio de nós não nega que Deus está acima de nós. Pelo contrário, Deus não poderia estar no meio de nós se ele não estivesse acima de nós. Ele é acima de nós por sua natureza. Não há, como se diz, o que se discutir, há o que se estudar, quer que estude. Então, só para começarmos com esse pensamento e cuidado com a frase deste senhor. Eu conheço esse senhor, não vou entrar no mérito, que não é o caso agora, mas esse pensamento dele é falso. Como ele é da ala da esquerda, então ele quis, com isso, invalidar o pensamento do presidente Bolsonaro. Mas é uma tentativa falha, falsa. É um homem que deveria ter vergonha de produzir o pensamento desse. Ou ele não é padre, ou não é cristão, porque padre ou cristão tem que acreditar que Deus está acima de todos. Ele é acima de todos. Em todos os sentidos. Não há um sentido em que Deus não esteja acima de todos. Então, cuidado, tá? Aquilo que parece bonito pode não ser verdadeiro, que é o que costuma aparecer, né? Então, cuidado com essas frases prontas, essas frases feitas, essas frases aí tomadas de empréstimo, que trazem consigo pensamento falso, logicamente falso, filosoficamente falso, metafisicamente falso e, no caso desse, religiosamente falso. Ok? Então, desculpa aí ao autor, aos que o seguem, Deus está assim acima de todos. Se ele está no meio de nós, dependerá de nós. Ok? Agora, não depende de nós que ele esteja acima de nós. Então, antes de
seguir alguém ou seguir um pensamento, procurem o fundamento deste pensamento, tá bom? Para que vocês não caiam em erro. Não é bom viver em erro, tá? Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Então, pensamento falso não é de Deus, não é de Jesus. E não é aquilo que a inteligência procura, não é coisa digna de uma inteligência sã, correta e honesta, ok? Então, cuidado com os sofismas no Face. Até a próxima figurinha, até o próximo sofisma no Face. Até mais.